Olá! E na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler romances, romances de pano de fundo histórico e que não se assustam com livros grandes. Apresento Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, editora Record. Neste livro nós vamos acompanhar a trajetória da menina Keinde, de 8 anos de idade, que é trazida do reino de Daomé, hoje Benim, para o Brasil num navio negreiro, até a sua velhice. Nós vamos acompanhar suas tristezas, a sua exploração, a sua dor, mas também vamos acompanhar os seus sonhos, as suas esperanças, a sua coragem, a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade de aprender e de empreender. E, apesar de tudo aquilo pelo qual ela passou, a sua generosidade e a sua capacidade de amar. Entremeada a história pessoal da Keinde, nós vamos conhecendo mais detalhes desse tempo tão triste da nossa história, tempo da escravidão, e vamos também conhecendo hábitos, costumes, modo de ser, tribos, línguas dos africanos que para aqui foram trazidos. A Keinde, durante a história, ela vai passar pela Bahia, Maranhão, São Paulo e, inclusive, ela vai voltar à África, onde acaba não encontrando aquilo que ela esperava encontrar, com o qual ela sonhava. E nós vamos acompanhando toda essa trajetória dela até a sua volta ao Brasil, quando vem acompanhada de uma moça que vai lhe servindo, de certa forma, de guia, porque ela já está velha e já quase não enxerga. E por que ela volta ao Brasil? Na sua mocidade, Keinde teve 2 filhos. Um morreu ainda criança e o outro, numa ausência dela do lar, foi vendido pelo pai. E ela passou a vida toda à procura desse filho. E cada vez que ela conseguia chegar num local onde havia uma informação de que ele havia estado, ele já havia saído dali. Na África, por uma série de circunstâncias, ela acaba tendo uma informação de um possível paradeiro deste filho. E é em busca dele, daquele filho que ela nunca deixou de amar nem de procurar, que ela então está voltando ao Brasil. É um livro belíssimo, em determinados momentos tocante, que vai nos fazer acompanhar com emoção a trajetória da pequena Keinde até a sua velhice. Existem alguns momentos importantes no livro que me chamaram muito a minha atenção. Entre eles, aquele que explica o título do livro, que aparece na página 337, em meio ao capítulo 5, se referindo ao primeiro filho da Keinde, que foi adotado, entre aspas, pela Sinhá. E aí a Keinde diz o seguinte sobre ele. Com a influência do padre notório, ele, seu filho, vou iniciar. Com a influência do padre notório, ela, a Sinhá, logo conseguiria para ele, o seu filho, uma dispensa do defeito de cor.
que não permitia que os pretos, pardos e mulatos exercessem qualquer cargo importante na religião, no governo ou na política. Essa, acho que é a única vez em que aparece uma referência ao título da obra. Na orelha do livro, diz assim: Ana Maria Gonçalves apelidou com perfeição seu segundo livro, Um Defeito de Cor. Ela explica: na nossa delicada Belle Époque colonial, você, escurinho pretendente a cargo público, tinha que assinar o documento abdicando oficialmente da cor da pele, pois os tais cargos, militares e civis eclesiásticos também, olalá, só podiam naturalmente ser ocupados por brancos. Todo o início do livro, que vai retratar a época da escravidão dela, né, antes de ela conseguir a sua liberdade, trazem coisas muito tristes sobre o que passaram os negros. Na página 85, a gente tem uma referência à beleza, a quem de um dia se viu num espelho. E ela disse assim: desde que me olhei nele pela primeira vez, não consegui passar um único dia sem voltar a fazê-lo sempre que surgia uma oportunidade. A Esméria parou na frente dele e me chamou. Disse para eu fechar os olhos e imaginar como eu era, com o que me parecia. E depois podia abrir os olhos e o espelho me diria se o que eu tinha imaginado era verdade ou mentira. Eu sabia que tinha a pele escura e o cabelo duro e escuro, mas imaginava parecida com a sinhazinha. Quando abri os olhos, não percebi de imediato que eram a minha imagem e a da Esméria paradas na nossa frente. Eu já tinha me visto nas águas de rios e de lagos, mas nunca com tanta nitidez. Só depois que deixei de prestar atenção na menina de olhos arregalados que me encarava e vi a Esméria ao lado dela, tal qual havia de verdade, foi que percebi para que servia o espelho. Era como a água muito limpa, coisa que, aliás, ele bem parecia. Eu era muito diferente do que imaginava e durante alguns dias me achei feia, como a Sinhá sempre dizia que todos os pretos eram, e evitei chegar perto da Sinhazinha. Depois, temos um momento muito interessante em que diz assim, na página 91. Interessante aqui significa assim de relato do racismo, né? Interessante não no sentido positivo, né? Mas no sentido de nos perguntarmos como as coisas assim foram possíveis. A Sinhá perguntou se algum dos escravos da casa sabia ler, porque ela tinha um caderno com receitas que queria que a Esméria e a Maria das Graças aprendessem a preparar e servissem durante a estada do Padre Notório. A Esméria disse que não, que ninguém sabia ler ou escrever. E a Sinhá respondeu que era o que se esperava mesmo, que cabeça de preto mal dava para aprender a falar direito, quanto mais para ler e escrever. Chega então na Casa Grande um negro chamado Fatumbi, que iria não só ler as receitas, mas queria dar aulas e alfabetizar a Sinhazinha.
E a Keinde diz o seguinte: acho que foi por isso que comecei a admirá-lo, o primeiro preto que vi tratando o branco como igual. E a Keinde, muito inteligente, muito curiosa, aprendeu a ler. E, pasmem, ela vai inclusive aprender inglês quando ela vai ser emprestada pela Sinhá a uma família de ingleses. Vejam que coisa terrível é dito aqui ainda sobre o tratamento recebido pelos negros. A Sinhá Ana Felipa disse que devíamos nos alegrar porque os tempos tinham mudado muito e os monogramas eram bordados nas roupas e não mais na pele dos escravos. Contou que ao se casar, além do enxoval, a mãe dela ganhou 2 mucamas e 3 pretos, todos com o monograma gravado no rosto com ferro quente. Disse também que achava o monograma muito mais bonito que as marcas que os pretos da senzala grande tinham no rosto, coisa de animais e não de gente. Depois, deixa-me ver o que mais. Quando ela vê pela primeira vez um negro no tronco. Foi a primeira vez que vi alguém ir para o tronco, e aquilo aumentou ainda mais a minha vontade de conversar com os mussurumins, aqueles que não achavam justa a vida que estávamos levando. O mestre Anselmo apanhou porque o senhor José Carlos não acreditou nele. Não acreditou que o Afrânio tivesse se matado. Achou que o mestre estava acobertando algum acidente no mar ou uma briga entre os homens pelos quais era responsável, ou mesmo uma fuga, já que não havia corpo para provar o relato. O mestre Anselmo entrou na senzala quando estávamos nos acomodando nas baias, revoltados e envergonhados com a humilhação do velho. Ele não se queixou de dor, mas de ter apanhado sem merecimento, pois era homem correto e em toda uma vida de serviço para o pai do senhor José Carlos e depois para o senhorzinho, nunca tinha dado motivo para ir ao tronco. É um livro belíssimo. E a última parte que eu vou ler aqui da página 144, que é a tomada de consciência da Keinde. Olhando para um deles que tinha tombado perto de mim, o corpo caído de costas e se debatendo, meu peito foi ficando apertado com a visão do riozinho de sangue, ao mesmo tempo em que nascia uma revolta muito grande pela nossa condição. Apesar da pouca idade, acho que foi naquele momento que tomei consciência de que tinha que fazer alguma coisa pelos meus mortos, por todos os mortos dos que estavam ali, por todos nós, que estávamos vivos como se não estivéssemos, porque nossas vidas valiam o que o Senhor tinha pagado por elas, nada mais. A sugestão de hoje é essa belíssima e comovente história da trajetória da menina Keinde, trazida da África para o Brasil com 8 anos de idade, durante toda uma vida, narrado em Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, editora Record. Imperdível. Boa leitura.